Meus amigos bicolores, 10 reforços, né? Papão trouxe aí nada mais, nada menos do que 10 reforços. E se a gente considerar que o goleiro não conta, é como se contratasse um novo time. A gente vai passar um por um para você conhecer um por um desses jogadores, de onde veio, qual é a posição que joga. Depois, no final, a gente vai trazer aqui o campinho para vocês entenderem onde é que esses 10 jogadores vão se situando. Tá? Não se esquece logo de dar o like no canal, se inscreve no canal, tá? Dá o like no vídeo, né? Se inscreve logo no canal. Muita gente assiste o vídeo e não é inscrito, né? Então já se inscreve logo que a gente vai passar um por um desses 10 reforços aí do Paysandu, né? Foram 4 atacantes, 4 meio de campos e 2 zagueiros, né? Só não veio aí lateral, mas praticamente um time inteiro. Bem, começando aqui pelo primeiro, Thalisson, é lá da base do Curitiba, então novo, né? Tem 23 anos aí, 22, 23 e 24, passou pelo Curitiba porque é de lá da base, então me parece que é aquele jogador ali que veio para compor, né? Curitiba acho que estava ali segurando o moleque, bora dar rodagem para ele lá para o Paysandu, então não vem sem maiores expectativas para ser titular da zaga aí o Thalisson, né? Vindo da base do Curitiba, tanto que a gente vê ali o mapa de calor dele, né? É bem frio porque tem pouca rodagem. Depois a gente vai para o volante Anderson Leite, né? Esse sim a gente pode ver aqui, ó, bastante rodado, não só pela idade, né? A gente já vê aqui logo pela idade, ó, 32 anos, estava lá no Guarani. Ah, mas é Série C. Legal, é Série C, mas é Guarani, né? Um time relativamente grande, ó. Passou, estava no Guarani em 24, passou pelo CRB em 23, passou pela Chape em 20 e 21, né? Então, ou seja, é um jogador que me parece que tem rodagem. É aquela história, né, pessoal? Ninguém, né, nem mesmo um jornalista profissional vai saber se esses 10 jogadores, como eles estão jogando e se eles realmente vêm para arrebentar. Então a única referência que a gente tem é o currículo, né? É a única referência que a gente tem. Então, Anderson Leite me parece que tem um currículo aí, né, bem robusto, Chape, CRB, Guarani, que jogou Série B ano passado. Então, esse me parece que vem para brigar, sim, pela titularidade e pelo currículo, e até pelo mapa de calor dele aqui, ó, me parece que é um jogador com bastante intensidade. Olha só, um volante que joga, né, tanto no primeiro terço quanto no segundo terço do campo, né? Dá para ver que ele não é muito de pisar na área, né? Falar aquilo que a galera gosta do linguagem moderninha, né? Não é muito box to box, né? Cara que pisa na área lá, mas me parece que é um jogador aqui com muita intensidade e tem currículo e tem uma idade interessante para o momento em que a gente vive, né? Depois a gente tem o Denner, que é o meio de campo, é o único, vamos dizer assim, meia, né? Meia mesmo, né? Ele, inclusive, na coletiva dele disse que ele jogou também de segundo volante, mas gosta também de jogar de meia, então é o único meia, vamos dizer, criador, construtor, né? Me parece que é o único construtor aí. Ele estava no Anápolis, né? Passou pela Tombense, passou pelo Novo Horizontino, passou pelo Sport e passou pela Chape. Então, tem rodagem, apesar da pouca idade, 25 anos. Aí muita gente vai dizer, pô, mas ele estava no Anápolis, que é o lanterna da Série C. Galera, a gente não tem muito de onde tirar, tá? Depois a gente vai comentar, fazer o comentário final, mas no pacote é o que a gente tem, foi até acima da nossa expectativa. Então, tem uma certa rodagem, muito embora, né, seja um jogador jovem e gosta de chutar de fora da área, né? É o que a gente precisa às vezes, é uma salvação. Tá aí o mapa de calor do Denner, né? É um cara que joga muito ali no meio, né? Vai muito, vai e volta, ó, bate bastante escanteio, vê que o mapa de calor dele tem aqui nos corners aqui. Então, é um jogador que aparentemente deve bater bem na bola e tem bastante intensidade, né? Ó, atua aqui, ó, em várias partes do campo, né? Atua em diversas partes do campo. Esse aí é o Denner, né? Denner que veio do Anápolis, que estava na lanterna. Tá? Depois a gente vem o Maurício, atacante, né? Lá do Juventude, tem uma experiência também, ele é atacante de lado, né? Joga pela beirada, passou pelo Juventude, Curitiba, né? Brusque, quando o Brusque salva o melhor juiz, acho que em 21 o melhor juiz o Brusque estava na B, não lembro direito, mas enfim, não deixa de ser um time que vem figurando na B, na C. Então, tem cancha, tem rodagem também, 28 anos, então pelo currículo, mais uma vez, pelo currículo, me parece que está habilitado a brigar lá no ataque pelo lado esquerdo, né? Vamos dizer assim, se fosse pela concorrência,
ele concorreria ali, vai brigar pelo lugar do Boraci, que está saindo do Paysandu. Então, vai ser um beirada lá pelo lado esquerdo, o Maurício, certo? E o Diogo Oliveira, né? Diogo Oliveira aqui, opa, deixa eu passar aqui, pronto. Diogo Oliveira, que estava no Plaza Colônia lá do Uruguai, né? Então, esteve basicamente as últimas temporadas lá no Plaza Uruguai. Teve uma passagem breve pelo Curitiba, mas basicamente esteve aí as últimas temporadas no Plaza lá do Uruguai. O Diogo Oliveira, esse sim, né? Esse é um cara que pisa mesmo na área, é um cara que provavelmente deve concorrer ali com o Benítez, né? E não deve fazer muito esforço para, se for o caso, ganhar a titularidade. Então joga mesmo no terço final, me parece que é aquele muito mais o atacante que entra na área, do que tem inclusive 1,94 m, né? Então deve ser, a gente imagina que deve ser um cara que deva ganhar muito ali de cabeça na área, que a gente precisa, né? O Nicolas, enquanto esteve, que era um bom cabeceador, não estava rendendo. Então, me parece uma contratação interessante, mas claro, nada daquilo que vem a ser o salvador da pátria, né? E por fim, desse último bloco de 6, lembrando que o Paysandu já tinha apresentado 4, esse é o último do bloco de 6, Vini Faria, atacante, também 25 anos, né? Não tem um currículo muito recheado, chegou a passar pelo Sport, né? Vini Faria estava, se eu não me engano, esse último clube aqui, se eu não me engano, é o Cianorte, salvo o melhor juízo, né? Não tenho bem de cabeça pelo símbolo, pelo escudo, né? Então veja que a intensidade do Vini também, muito pouco, atacante que atua, pelo que a gente vê, pelo pouco do mapa de calor dele, atua pela direita, então em tese ele lutaria ali, brigaria na posição do Ross, tá? Então esses foram os últimos 6 pacotão, né? Dos 6, todos estão no bid, salvo o melhor juiz, a exceção do Vini. Eu acho que o Vini não tá no bid até então. Essa é uma informação do Bruno Alves, galera. O Bruno, que é muito por dentro aí do papão, né? Tem o grupo dele de WhatsApp, tem lá no Instagram, já segue lá o cara. Ele é nosso colaborador aqui também. Então, segundo a informação dele, apenas o Vini ele não tinha checado ainda. Mas todos os demais já estão no bid, já pode estrear. E o bloco de 4 que já havia anunciado, vou deixar um vídeo aqui para vocês que a gente já gravou. Vai ficar aqui no card ou no final do vídeo os 4 que já foram apresentados anteriormente, né? Thiago Heleno, que é zagueiro, Ronaldo Henrique, volante, que veio do Avaí, o Thiago Heleno, que todo mundo conhece, veio lá do Furacão, do Atlético Paranaense, o Endel, que estava no Itabaiana, né? O Endel também a gente já apresentou, o vídeo vai ficar aqui no final, e o Peterson, que estava no Juventude, passou pelo Atlético também, e é da base do Flamengo, e o Peterson, atacante, caindo mais lá pela esquerda, né? Esses 4 a gente tem um vídeo. No final desse vídeo aqui eu vou deixar para tu assistir desses quadros aqui, ou eu vou deixar aqui algum card para tu completar os 10, né? Então, só passando a régua, a gente já vai lá para o campinho, passando a régua 2 atacantes, 2 meio de campo e 2 zagueiros. Agora, como é que isso ficaria ali no campinho, né? Para a gente, no final, dar a nossa opinião e achar que foi desses reforços aqui, né? Bora lá para o campinho para a gente ver como é que ficaria nessa disposição aí os novos contratados à disposição do professor. Claro que não necessariamente eles vão ser titular, mas a gente vai só fazer aqui um exercício de posição, né? Até para ficar melhor aqui o teu entendimento. Então, por exemplo, Thiago Heleno e Thalisson formariam a zaga, claro, né? Que ainda vão brigar. Thalisson e Thiago Heleno seriam os zagueiros. Pelas laterais não veio ninguém, então em tese permaneceria Edilson, IPK ou Regerson, né? Na volância a gente teria o Anderson Leite, que é um jogador bem rodado, e o Ronaldo Henrique, que também é rodado, que veio lá do Avaí, foi ídolo no esporte como o segundo volante. O tal do 10 criativo, né, que não existe mais, mas é o construtor, seria o Denner, para brigar com o Matheus Vargas, né? Para, enfim, brigar até com o Marlon, que estava jogando aí. O beirada de direita seria o Vini, para brigar com o Rossi. E pela esquerda, a gente teria o Maurício e o Peterson, para brigar com a vaga que ficou do Boraci, né? E no comando de ataque, o Diogo Oliveira, esse sim me parece muito mais o 9 mesmo, o cara de 9. E o Endel, que dizem que inclusive, né, eu vi algumas informações, que ele inclusive também
pode recuar um pouquinho e jogar de 10 para disputar aqui com o Denner, mas ele pisa muito na área, então ele é muito mais um atacante de área do que um construtor, né? Mas ele também poderia jogar ali de meia, né? Então é isso, pessoal. Essa é a disposição aí, aquilo que eu falei para vocês, né? Vamos fazer agora nossas considerações finais aí dos reforços, né? Bem, dentro do que a gente tinha de possibilidade, galera, que a gente tinha de possibilidade, e considerando a posição que a gente está e o dinheiro que a gente não tem, a choradeira que é não ter dinheiro, eu sinceramente fiquei feliz. Claro, o que eu, no meu mundo ideal, o que eu acharia que a gente teria que ter? Um bom zagueiro, e isso veio o Thiago Heleno, um bom construtor, né? E aí vocês podem chamar o que for, camisa 10, box to box, seja o que for, um bom construtor, a exemplo de Matheus Friso, a exemplo de Bosquilha, do Operário, enfim, um bom cara, né, construtor, e um bom camisa 9, a exemplo de Anselmo Ramon, né, enfim. Mas na posição que a gente está, né, até que não foi ruim. 10 jogadores dá a impressão que foi, né, como diz a história, foi na bagunça, ou ao contrário, né, ou de repente, pô, vamos tentar aqui reformular todo o elenco, não é possível que de 10, 4 não prestem, né, 3 não prestem. Então, para o que eu vinha esperando e considerando a nossa posição e a grana que a gente tem, eu acho que sim, foi interessante, né? Foi interessante e é aquela velha história, a gente não tem como saber, por isso que eu mostrei para vocês o currículo, a gente só tem como saber pelo currículo e pelo currículo Anderson Leite e Thiago Heleno, sobretudo aí se sobressai, como uma boa aposta esse carinha aqui, tá? O Wendel me parece que é uma boa aposta esse carinha. E o outro cara que eu tenho um feeling assim, né? Porque é um cara que corta para dentro e chuta, e é um cara que vem com fome, é o Peterson, base do Flamengo, né? Quem sabe ele não seja um cara que venha com fome. Então, para a nossa possibilidade eu achei interessante. Vai que, se Deus quiser, isso encaixa, porque é aquela velha história. Se der certo, porra, acertou em cheio. Se der errado, não, mas também contratou um monte. Então, os famosos engenheiros de obra pronta, né? Das mídias aí corporativas, né? Então, eles esperam um resultado para poder fazer análise, né? Tudo bem que a análise você tem que ter um mínimo de amostra, mas não se preocupem em olhar a passagem dos jogadores em outros lugares. Então, eles vão esperar ver se vai dar certo ou errado para dizer se a atitude foi boa ou foi ruim, né? Eu acho que dentro desse contexto eu achei interessante, né? Mas eu queria ouvir também a opinião de vocês. O que é que vocês acham? Deveria ter vindo mais meia, deveria ter vindo mais ataque, mais centroavante, né? Me parece que dentro do contexto eu achei interessante, mas eu queria ouvir aí a opinião de vocês, tá? Não se esquece, por favor, de dar o like, curtir, comentar e compartilhar. Sexta-feira vou ver aí, né, com esses eventos de festa junina, eu não perco um jogo, mas com esses eventos de festa junina, não sei, vou tentar conseguir aí a agenda, senão só faz core aí, vai cantar na sexta-feira, tá? Não se esqueça aí, por favor, de dar o like. Comenta aqui, tá? Comenta aqui o que você achou, qual a posição que você acha que deveria trazer, tá? Que eu respondo aí, vocês percebam que eu respondo todo o comentário. Beleza? Forte abraço e até a próxima.